Dá um abraço para o teu irmão na sua vida dele. Vamos orar, levante suas mãos ao Senhor. Pai, te louvamos, ó Deus. Pedimos a tua bênção, Pai, sobre esse dízimo, sobre essa oferta. Consagra no teu altar, santifica, Deus, essa semente. E Deus dá uma unção para a multiplicação, Pai. Sobre as nossas vidas, ó Deus, haja multiplicação daquilo que temos semeado, a 30, a 60 e a 100 por um. Que vejamos isso, Deus, tudo que fizermos, ó Deus, para o teu reino, para a tua obra. Que nós vejamos na nossa casa, nós vejamos nas nossas finanças. Ó Deus, essa bênção, Pai, refletida em nós. Porque sei, ó Deus, que esse é o terreno fértil, é o terreno mais fértil que podemos semear. Senhor, é no teu reino, Pai. Que a tua bênção esteja, Deus, sobre cada um. Tua graça, tua prosperidade, Senhor. Nós vejamos dias prósperos e abundantes, mais que abundantes. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Amém. Amém, amados? Você já ofertou, dizimou, na obediência do Senhor. Agora fecha teus olhos por um momento. Você adorou o Senhor, você adorou como Ele merece.
merece nessa manhã. Você deu o seu melhor, igreja, no Senhor nessa manhã. Você vai receber o melhor de Deus. Deus só dá o melhor na nossa vida, né? Hoje nós já recebemos o milagre da vida do Senhor. E aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia, Senhor amado. Querido Deus, Pai. Obrigada, Senhor, pela manhã, pela noite. Por o Senhor ter cuidado de nós, ter cuidado de cada vida que aqui está. Cada um que veio convocado pelo Teu Espírito, Senhor. Conduzido pelo Teu Espírito à Tua casa, a Teu encontro contigo, nos dá oportunidade. Mais uma oportunidade de estarmos diante do Senhor, da Tua presença. Contemplar, Senhor, a Tua graça sobre a nossa vida. Pai, que cada vida que está aqui nessa manhã, o Espírito Santo tenha liberdade para fazer o que Deus quer que seja feito na tua vida, através da palavra dEle. Toda mudança, todo reinício, todo recomeço. Nós sempre temos que estar recomeçando, Senhor, começando de novo. Nunca pararmos, mas sempre estarmos fazendo as mudanças que o Espírito Santo fala sobre a nossa vida. E que nessa manhã, Jesus, tome esse lugar. Toma cada vida, Pai. Que os nossos ouvidos sejam ungidos para ouvir a Tua palavra. E colocar em evidência na nossa vida, na vida daquele, Senhor, que está precisando ouvir a Tua palavra. Porque ela é eficaz. Ela transforma, ela muda. E nós precisamos dela todos os dias como um alimento do nosso espírito. Toma, Senhor, toma esse lugar com a Tua unção de poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, amados. Quantos soldados de Cristo nós temos aqui? Amém. Soldado anda armado, e a nossa arma é a palavra, né? Vamos lá, amados. Olhos fixos na palavra de Deus, ouvidos atentos. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: o Senhor fala ou não fala conosco? Aqui ele estava falando com Moisés, né? Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampe diante de Pi-Ainote. Se não for esse nome, vai esse mesmo. O EPL, Ainote, entre Migdol e o mar diante de Baal-Zephon. Em frente dele, assentareis o campo junto ao mar. O Senhor estava dizendo isso para quem, queridos? Para Moisés. Nós temos que estar atento a isso, amado. Você saber o que você está lendo, o que você está aprendendo com a palavra do Senhor. Então o Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Quer dizer, os confundiu, né? O Faraó achava que eles estavam confundidos, estavam embaraçados, igual barata tonta no deserto. Aí o Senhor diz: e eu endurecerei o coração de Faraó, para que eu persiga e serei, para que os persiga, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Isso aqui chama muito a nossa atenção, amados. O Senhor endureceu o coração de Faraó para ele agir de uma forma que não seria permitido pelo Senhor, mas aqui o Senhor está permitindo. Perseguir o seu povo para ele ser glorificado. Na hora exata que Faraó achando que estaria vencendo, né? Chegando bem perto do povo de Deus, o povo de Israel, e o Senhor lhe foi glorificado na vida do seu povo. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos. Houve uma mudança pela permissão de quem, igreja? Contra o povo, e disseram: por que
fizemos isto, começa a se arrepender, né, de ter deixado o povo sair. Havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva, e aprontou o seu carro, tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, um exército bem amparado, né? Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó. Você vê aqui que várias vezes nessa leitura há uma repetição, né? Que o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavaleiros, seus exércitos, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zephon. E aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e veio o pavor, veio o medo, né? Porque eles achavam que ia sair tudo bem, de boa. Aí começa a ver os desafios, os obstáculos, a dificuldade, o medo, né? Tomou conta daquele povo. Diz assim, ó, e aproximando o Faraó, estava bem perto, os filhos de Israel levantaram seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles. Ai, que medo! Por isso temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Até então estava tudo bem, né? Estavam caminhando ali de boa, quando de repente percebe a presença de Faraó, seu exército todo equipado, eles tremeram, amados, tiveram medo de serem alcançados. Disseram a Moisés, não havia sepulcro no deserto. Começou a murmuração, começou a reclamação, para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto, porque nos fizeste isso? Começa a colocar a culpa em alguém, né? E esse alguém ali era Moisés. Fazendo-nos sair do Egito, não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Malcriação, né, queridos? Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor. Moisés aqui estava confiante no Senhor, né? Não era pela situação, pela dificuldade que Moisés ia agora desmoronar na fé, né? Livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, olha que fé, querido, que confiança, né? De quem anda, de quem caminha, de quem confia no Senhor. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Você pode vivenciar isso na sua vida, amado? Às vezes uma coisa tão pequena que acontece na nossa vida, né? Já abala a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. O Senhor pelejará por vós. E é isso que o Senhor faz todo dia na nossa vida. Peleja por nós. Amém, igreja? Amém. Acorda, igreja. Então vamos ver aqui a perseguição de Israel. O que fazer quando não existe mais saída? Era isso que o povo de Israel, aquele povo ali estava vendo. Quando eles perceberam que aquele exército de Faraó, que eles tinham sido escravos do Egito, eles sabiam o poder que Faraó tinha com seu exército. E por que esqueceram de tudo que aconteceu antes? Porque naquele momento eles perderam a fé, a confiança em Deus, achando que aquele Deus que tinha agido antes, se você ler as passagens anteriores, Deus fez maravilha entre seu povo. Querido, será que hoje isso acontece na nossa vida? Tem momento que vem o confronto, vem o problema, vem a dificuldade, e a gente esquece quem é o Senhor.
E era isso que estava acontecendo com aquele povo. A confiança estava sendo perdida ali. Acreditar naquele Deus de poder estava ali indo por terra. Estava sendo esquecido na vida daquele povo. E eles viveram milagres de Deus na sua vida. Quantos já viveram o milagre de Deus na sua vida? Todos nós, amados. A vida é um milagre. Acordar é um milagre. Então nós temos que dar graça todos os dias. Porque nós vivenciamos esse milagre. Quando você não percebe isso que vem do Senhor, você está sendo uma pessoa injusta e ingrata. Não grata a Deus pela vida. Então era o pensamento daquele povo. Situação, qual foi a situação? Eles conheciam o poder do inimigo. Porque eles saíram de uma vida de escravidão. Estavam indo para o deserto, o Senhor levando eles a serem livres. Quantos são livres no Senhor hoje? Amém. Glória a Deus, amados. O Senhor nos dá essa liberdade. Nós temos toda a liberdade. Ontem nós fomos fazer um culto lá na casa da irmã Regina. Até falei à igreja, convidei a igreja por conta do irmão Nelson. Não está podendo vir por enquanto, mas ele vai vir. Eu creio no poder de Deus. E foi uma bênção. Podemos cantar ali alto, todo mundo cantando. O missionário pôde pregar a palavra do Senhor. Liberdade. Poderíamos ter feito na rua, mas devido a algumas situações a gente teve que fazer dentro de casa. Mas a palavra de Deus foi falada. Muitos puderam ao derredor ouvir a palavra do Senhor, ouvir aqueles louvores para Deus. Ali ele estava sendo glorificado, adorado. Irmão Nelson chorava, agradecendo a Deus. Ele disse: eu achei que vocês não iam vir, mas nós temos que ter palavra, amados. Temos que ter palavra quando dizemos vamos fazer a obra de Deus. Aquele irmão estava precisando. E nós cremos que tudo que foi feito ali, tudo que Deus permitiu acontecer foi para a sua glória. Amém? Amém. E eu até disse, eu vou parar de dizer, porque fulano não foi, porque Beltrano não foi. Por que a igreja não foi? Porque só foram aqueles que o Senhor queria que estivesse ali. Amém. Eu sinto muito em dizer, você que não foi, Deus não queria você não. Pesado, né, queridos? Difícil ouvir isso. Não quis. Talvez você até passou pela tua cabeça de ir, mas o Senhor não permitiu. Ele conhece nosso coração, Ele conhece nossa vontade, nosso desejo. E o desejo foi só aqueles 12 estarem ali. Olha, 12, o número da perfeição. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. E a gente tem que se alegrar com aqueles que Deus chama, Deus usa, Deus convoca. E foram aqueles que foram convocados para onde está naquele culto. Eu falo culto porque a gente estava cultuando a Deus, o nosso Deus. Amém? Então eles estavam com o fator psicológico deles, né? Estava tranquilo por um determinado tempo, achando que estava tudo bem, porque o Senhor estava no comando, não ia ter nenhuma dificuldade. Muitas vezes Deus dificulta coisas na nossa vida para Ele ser glorificado. Às vezes é uma doença e Deus não me cura, por quê? Ele é o Deus que cura, uma hora Ele vai curar, para Ele ser glorificado na tua vida. Mas Ele às vezes quer saber como é que a gente se comporta diante de algumas situações, de algumas dificuldades na nossa vida, que é permissão dEle. Amém, amados? Amém. Aí no 14:7, vamos ver aqui. Foi isso aqui que trouxe medo àquele povo.
Eles esqueceram o poder de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, amados. E disseram, e tomou 600 carros. Quando ele viu aquele, olha, imagina 600 carros. É carro demais. É carro que não alcança a nossa vista. Não é 100, não é 200, é 600 carros. Quem assistiu já alguns filmes, você vê que aqueles carros, né, aquelas depois carruagem de ferro. Escolhido todos os carros do Egito, os melhores, e os capitães sobre eles. E vinha atrás de quem, amados? Povo de Deus. Você acha que Deus ia permitir? Quando vem algo assim, grande demais na tua vida, difícil demais para tu resolver, só acredita que o Deus que você serve é maior, é mais poderoso do que aquilo que você está passando e vivendo. A tua fé no Senhor vai fazer aquilo passar. Amém? Então vamos adiante. Aí eles começam a covardia, né? Não vamos voltar. Começaram a sentir falta. A palavra diz que eles eram escravos. Eles eram maltratados. Não tinha liberdade. Aí o Senhor dá liberdade, trata bem, dá alimento, não supre todos os dias o alimento para eles. E eles começam a sentir vontade de voltar. Às vezes aqueles crentes, né, que Satanás começa a enganar, e eles começam a sentir vontade de voltar para o mundo. Ai, naquele tempo, né, eu vivia, eu aproveitava, eu usufruía. Querido, viver, ser feliz é isso aqui. É estarmos na presença de um Deus Todo-Poderoso. É usufruir dessa presença dEle. Nós somos privilegiados de estarmos aqui na casa do Senhor. Nós não somos uma pessoa qualquer, não. Nós somos filhos do Rei. Amém, queridos? Filhos do Rei. Aquele que tudo pode, aquele que tem poder, céu e terra, é governado por Ele. E às vezes a gente acha assim que não é ninguém. Porque você não tem um carro novo, porque não tem uma casa própria. Você não tem na terra, mas no céu tu não tem noção da tua mansão. Se nós perseverarmos, se nós nos determinarmos de seguir o Senhor, nós vamos morar numa mansão. Aleluia. Você vai saber o que é lindo, o que é maravilhoso. É o trono, a glória de Deus. Amém, amados? Aí no 14:11. E disseram a Moisés. Aí eles começam, né? Aquele polvinho, aquela gentinha, aquela coisinha de questionar, de estar, né? Sempre tendo razão. Disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito? Claro que tem. Para os linguarudos. Para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto. Gente, tem hora assim que as pessoas são tão mal agradecidas. Eu nem digo mais um para com o outro, porque isso a gente vivencia no dia a dia. Às vezes você bota tanta fé numa pessoa, né? Acredita tanto nela, e de repente tu se decepciona. Isso é normal. E aqui, ó, Moisés, ali na peleja, lutando por aquele povo, orando, buscando o Senhor por eles, passando o que eles estavam passando, e eles começam a murmurar. Para que morramos nesse deserto, por que nos fizeste isso? Nos fez sair do Egito? Tem hora que dá vontade de dizer: volta, vai, continua, volta atrás. E a gente vai seguir com quem quer. Mas Moisés era um homem de Deus. Moisés era um homem guiado pelo Espírito de Deus. E ele não queria ver aquelas pessoas perdidas. A salvação ali era para todos, amados. Todos aqueles que queriam. Sem chance deles voltar mais, amados.
Mas o medo estava fazendo eles pensar dessa forma. Olhe quando um homem de Deus tem a palavra de Deus no coração. Quantos são aqui homens e mulheres de Deus? Amém. Aonde você tem colocado a palavra do Senhor? Amém. Tem que estar no teu coração. Porque ela vai sair pela tua boca e alguém vai ser abençoado. Amém. Moisés se levanta, como a gente diz, na força do Senhor. E ele diz no 13: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Às vezes a gente precisa, né, um momento na vida da gente, alguém de Deus, alguém que tem uma palavra de Deus para a nossa vida. A gente já vive perto de tanta gente negativa, queridos, que só fala negativo. Não vai dar certo, eu não posso. Aí o Senhor usa Moisés para dizer para aquele povo: não tema, absurdos, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vocês vão ver. Moisés estava vendo alguma coisa acontecendo, mas ele tinha fé que ia acontecer. É isso que a gente tem que viver o nosso dia a dia, querido. Não estamos vendo, mas sabemos que vai acontecer, porque temos um Deus que faz as coisas acontecer. Amém? O Senhor pelejará por vós. Diga para o teu irmão aí, diga com fé, abra esse bocão. O Senhor vai pelejar por nós, igreja. Amém? Aleluia, Ele merece. E o melhor disso é que aqueles vão ficar caladinhos, aqueles que murmuraram, criticaram Moisés, julgaram, vão se calar, porque eles vão ver Deus pelejando por eles. Deus resolvendo aquele probleminha. Para Deus era um probleminha, para eles era morte. Vamos voltar para o Egito. Lá a gente tem comida, tem melão, tem não sei o que lá. E o Senhor só ouvindo, né? Só observando aquele povo mal criado. Que às vezes a gente faz isso com ele, queridos. Somos mal criados com o Senhor. O que fazer? Não temos o que fazer. Eles não tinham o que fazer. E ao mesmo tempo tinham o que? Crer. Quantos creem no poder de Deus? Amém. Quantos creem na existência de um Deus vivo? Amém. Você crê que Deus age na sua vida? Amém. Se tu não crê, pode morrer, meu irmão. Porque se tu está vivo é porque tem um agir de Deus. Deus ainda acredita no povo que crê nele. E que esse povo seja esse que está aqui nessa manhã. Aleluia. Amém? Amém? O milagre que Deus vai fazer hoje, entre você e o inimigo, ali havia uma grande diferença entre o inimigo e aquele povo. Havia a presença de Deus. E essa presença, igreja, está aqui nessa manhã. Amém. Através de cada vida. Porque Ele habita em nós. A presença dEle é em nossas vidas. Amém? Então ali havia uma diferença. Alguém estava ali presente para agir, para fazer o milagre, a vitória acontecer no povo de Deus. Quantos são povo aqui de Deus? Amém. Oh, aleluia. Deixamos de ser criatura. Somos o que? Filhos. Filhos do Deus Pai, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso alegra nosso coração. Nos faz a pessoa mais importante dessa terra. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Aleluia. Entre você e o impossível existe a presença de Deus. Quando não existe mais saída, existe a providência de Deus.
Aleluia. 14:22. Vamos ler mais um pouquinho dessa história tão vitoriosa do povo do Senhor. Olha que maravilha, amados. Olha Deus agindo. Deus está agindo nessa manhã na tua vida, querido. E os egípcios seguiram, perseverante, determinados. É isso que nós precisamos todos os dias. Sermos determinados, perseverantes em servir, seguir, estar na presença de Deus. E os egípcios seguiram, entrando atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros, seus cavaleiros, até ao meio do mar. Certo que eles iam pegar o povo, confiantes do que eles tinham, quem eles eram, né? Eles se achavam o último biscoito do saco, confiante demais. Mas alguém mais poderoso estava permitindo aquilo acontecer. Senhor, porque Ele coloca limite, amado. Quando o inimigo tenta nos devorar, nos confrontar, o inimigo vem quando ele está para conseguir o Senhor. Esse aí é o meu filho, ninguém toca, ninguém mexe. Deus faz assim, amados. E aqui eles estavam muito confiantes. Aí no 26, e disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e seus cavaleiros. Quem estava dando uma ordem? O Senhor. Você acha que foi só porque aquele cajado foi tocado ali? Não, foi porque estava sobre a palavra de Deus. Abriu aquele mar milagrosamente. Imagina que ele dá cena. Você imagina uma imensidão de um mar, e de repente aquele povo, de um lado um povo de Deus, protegido, cuidado por Deus, outro lado aquele que Deus não tinha nada a ver com eles, não tinha compromisso nenhum, e aquele mar se abre. E quem que vai passar ali? Aquele povo de Deus. Eles passam, e o Senhor fica só observando a cena. Eu acho que ele dá umas risadinhas assim de gozação, né? Vem, Faraó, para tu saber quem sou eu. Vou ser glorificado em você. Meu povo está só esperando. Aquele povo passa livre, protegido, sem nenhum perigo. Agora vem, Faraó, para ver o que é bom. O que é que eu tenho preparado para ti? Quando eles vêm, querida, aquele mar simplesmente se fecha. E aquele desastre total sobre eles. Ali eles morrem naquele mar. Aqueles cavaleiros, aqueles carros, tudo aquilo, foi tudo aquele mar. Tudo providência de Deus na vida dos seus filhos. E é assim que Deus hoje age na nossa vida. Amém, amados? Deus, Ele protege cada um de nós do inimigo. Nós temos um inimigo que ele não cansa, ele não... A gente cansa, às vezes, eu não vou fazer isso, eu não vou não sei o quê, eu não vou para a igreja porque eu estou tão cansado, trabalhei tanto. Tem até um louvor que diz: Satanás não se cansa. Ele alimenta o cansaço na tua vida. Não fica aí meio, precisa ir não. Principalmente quando é coisa relacionada ao Senhor, igreja, povo. Ele sabe que essa união nossa aqui é poder de Deus. É graça de Deus na nossa vida. E você acha que Ele vai querer isso? Fica em casa, está cansado, Ele alimenta aqui. E você cai bem direitinho. Mas a
melhor escolha, a melhor decisão que nós tomamos é quando a gente escolhe servir ao Senhor, estar com Ele, ter prazer. Você quer igreja, amados? Não é só reunião de pessoas, não, é uma igreja salva, remida, lavada no sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Aleluia. Aprenda, Deus tem compromisso com você. Bênção para você e destruição para o inimigo. Quantos acreditam que Deus age assim? Que Deus faz assim na nossa vida? Deus vai agir. Deus vai te dar uma saída. Deus vai lutar por você. Ninguém vai impedir Deus agir. E no 14:15 Moisés diz algo muito importante. Quando ele clama ao Senhor, né, ele pede ajuda, o Senhor diz no 15: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, avancem. Eu sou com vocês. Eu vou abençoar vocês. Eu vou lutar por vocês. Você recebe isso todo dia do Senhor para a tua vida? Que o Senhor é contigo, que Ele te abençoa, que Ele te protege, que Ele te guarda. Quando Ele diz que acampa anjos em tua volta, tu está crendo? Ou tu está saindo olhando para trás? Será que vem alguém? Será que tem alguém perto de mim? Não. Você olha para os lados e você vê anjos do Senhor te guardando. Pela palavra dele. Você sai de casa sabendo que está sendo protegida pelo Senhor. Você usa a palavra. E há poder na palavra de Deus, amados, para a nossa vida. Aleluia. Vamos fazer o que você pode. O que é que nós podemos fazer? Que a Bíblia nos manda fazer. Ler, meditar, ouvir a voz do Senhor. Quantos acreditam que quando você lê a Bíblia, o Senhor falando contigo? Você tem lido a Bíblia todos os dias, meu irmão? Não fale isso, não fale nada. Fica só na tua consciência. Tem lido todos os dias a palavra de Deus. O que é que o Senhor tem falado? O que é que Ele tem te dito? Através da palavra dele. Porque nós temos que andar por essa palavra, não nos conceitos de homens, de amigos, mas no conceito de Deus. Deus não erra. Amém? Quem é filho do Deus Altíssimo? Você tem um poder na sua vida, poder do Espírito Santo. Quantos tem? Esse amigo está fraco. Está parecendo aquele povo querendo voltar para o Egito. Quem tem o poder do Espírito na sua vida? Tem o poder da palavra. Você usa a palavra. Está passando um momento difícil, uma dificuldade. Você vai lá na palavra e usa sobre a tua vida. Porque o Senhor nos dá autoridade sobre a palavra dele. Amém, amados? Amém. Poder do Espírito Santo em nossa vida. Use o potencial que Deus te deu, autoridade. No nome de quem? Jesus. Da Maria, do João, do Pedro, de quem? Jesus. De Jesus. Não existe outro nome. Só o nome de Jesus tem poder. Amém. Satanás, ele treme diante do nome, né, de qualquer um. Não, pastor, aí é muito consagrado. Aí, pastor, é muito isso. Aí, pastor, é muito aquele. Não faz o diabo tremer, não. Mas o nome de Jesus faz ele tremer. Então, é esse nome que tem que estar na nossa boca. Aleluia. Autoridade do nome de Jesus dentro da tua casa. O diabo não pode te dar ordem, meu irmão. A ordem já foi dada por Deus, autoridade na nossa vida. Vai sair em nome de Jesus. Tenha medo não. Também não faça se você não estiver em comunhão, se você não estiver bem com o Senhor, se você não estiver obedecendo, não vai acontecer nada.
Mas quando você está cheio desse poder, dessa palavra, o poder veio através da palavra na nossa vida, o Espírito Santo, Satanás vai sair em nome de Jesus Cristo. A gente lembra no Pio 12, uma vez aconteceu a pessoa estava endemoniada e um carinha lá chegou, eu vou orar, todo moçalzinho, né, se achando. Quando ele botou a mão sobre a pessoa e orou, foi gargalhado. O diabo: você não tem poder sobre mim. Você está com a barriga cheia de linguiça. O cara tinha acabado de comer baião com linguiça. E o diabo desmoralizou, não saiu, amados. Então temos que estar em obediência, estarmos cheios do Espírito Santo, ter o poder, saber o Deus que nós servimos. Porque senão não vai sair, o diabo não sai. E usar o poder do nome de Jesus. Esse cara ficou, gente, olha, não era hora de rir, mas todo mundo começou a rir. A vergonha que ele passou. A gente nem sabia que ele tinha comido linguiça, mas o diabo sabia. O diabo sabe das coisas. Você pensa que não? Ele sabe sim. Então, usar o poder e a autoridade que Deus nos dá sobre a nossa casa, nossos filhos. Às vezes a gente ora, determina, né? E a gente parece que não está acontecendo nada, mas Deus está agindo. Não podemos abrir nossa boca e dizer, vou deixar para lá, vou parar de orar. Jamais. O Senhor quer ver até onde vai a nossa perseverança, a nossa determinação. Deus liga no céu e nós vamos ligar na terra. Aleluia. 14, 30. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Quem foi que deu essa vitória? Quem dá vitória na tua vida, igreja? Seja grato pelas pequenas coisas que Deus tem feito todos os dias na sua vida. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. Por isso temeu o povo aos... tem que ver para crer, tem que ver para temer. Toda murmuração, todo julgamento, tudo aquilo que aconteceu. Aí aqui diz, no 31, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. Por isso temeu o povo ao Senhor e creu nele. E creu em Moisés, seu servo. É para ser assim, querido? Precisamos ver para crer? Não. Temos que crer no Senhor e vamos ver. Amém? Amém. Fecha teus olhos por um momento. Nós vimos o agir de Deus sobre o povo do Senhor. Aquele povo que muitas vezes desafiou o poder de Deus. Duvidaram do poder de Deus. Mesmo Deus suprindo, mesmo Deus abençoando, Deus fazia o maná cair do céu para dar alimentos, o melhor, fresquinho. Não podia guardar para o outro dia, era aquele alimento fresco naquele dia. Mesmo assim eles duvidaram em muitos momentos que chegava a dificuldade. Eles duvidavam do poder da existência de Deus ali, no comando, na direção. Mesmo o Senhor dando toda a proteção, colocando colunas de proteção sobre aquelas vidas, nuvens de proteção. Tudo que o Senhor fez para proteger o seu povo, para guardar, para dar vitória, para ele chegar à terra prometida, porque o Senhor tinha prometido. Tudo aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre, querido. Se você guarda as promessas de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. No tempo de Deus, não é no nosso tempo. Você só tem que acreditar que vai se cumprir.
Deus é fiel em cumprir sua palavra. Deus é fiel em cumprir suas promessas. Aleluia, Jesus. Que nessa manhã você possa estar colocando tudo diante do Senhor. Aquilo que você tem pedido há anos, por meses, dias, continua colocando na mão daquele que tudo pode, daquele que pode resolver, daquele que pode te dar vitória, daquele que pode abrir aquela porta que se fechou. Moisés teve vitória porque Moisés viu um momento que aqueles homens, aquele povo acreditava que Deus não estava agindo. Moisés vinha com a palavra de Deus e dava um ânimo novo àquele povo. Dizia para eles: não tema. E hoje o Senhor nessa manhã diz para cada um de nós: não tema, só creia, e vocês vão ver a minha glória na sua vida, na vida do teu filho, tua filha, tua família. É hora da gente crer, igreja. É hora de a gente acreditar no poder da existência de Deus, que Deus não falha, Deus não erra. O homem erra, o homem falha, mas Deus não. Deus, Ele está com os seus olhos sobre nós. Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Aquilo que você faz e você acha que nós vemos de outra forma, quem está vendo da forma dele é o Senhor. As nossas decisões, as nossas escolhas, nossas trocas, coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E nós vamos ver o quanto esse Deus, Ele é grande, poderoso, maravilhoso, no agir, no fazer, no ser. Ele quer ser só amado por nós. Ele só quer o primeiro lugar no nosso coração. Porque o primeiro lugar no coração de Deus somos nós. Quando você olha para aquela cruz e você vê que Jesus morreu ali, mas Ele não está mais lá. Ele ressuscitou. E Ele intercede por nós diante do Pai. Como nós somos preciosos, igreja, ao Senhor, aos olhos de Deus. Às vezes a gente está tão desanimados por alguma situação que estamos passando e esquecemos de clamar aquele que pode trazer ânimo novo na nossa vida, vigor, força, poder, vitória, alegria. A alegria do Senhor na nossa vida, ela nos fortalece, ela nos dá ânimo para dar mais um passo de fé. Nunca paralisar, nunca voltar atrás, mas seguimos em frente, porque alguém está segurando nossa mão com poder e glória. Se nós segurarmos a mão do Senhor, podemos soltar, mas quando nós deixamos Deus segurar nossa mão, Ele nos leva, querido. Ele nos sustenta, Ele nos levanta, porque Ele é o nosso pastor. Ele é o Senhor da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Tu és soberano, Senhor. Fique em espírito de oração. Deixa Deus tocar você nessa manhã. Deus tem algo diferenciado nessa manhã para a tua vida, amado. O inimigo não vai ter vitória na tua vida, na tua família. Aquele filho que você ora, que você coloca diante de Deus todos os dias, para ele estar nos caminhos do Senhor, para ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Peça para ele vir para a igreja, peça para ele quebrantar o coração diante do Senhor, aceitar Jesus como Pai. E o Senhor vai trazer ele para a presença dele. Creia na sua vitória, amado. Creia na sua vitória. Tua presença que nos
Deixa esse louvor te tocar nessa manhã. Tudo é perda se não tem. Que Ele seja tudo, que Ele seja especial. Que Ele seja como uma joia preciosa na tua vida. Sem vocês não sei aonde. Que seja assim, querido, você procure a direção de Tua Deus. presença não importa. Seja que esse ponto da presença do Senhor nada importa, mas que ela seja importante na sua vida. E a minha alma se quebranta nessa manhã diante do Deus Todo-Poderoso. adianta os meus tesouros. Nada adianta mais. E me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho Tudo, que Ele seja nada. tudo na nossa vida. Nada eu serei sem ti. Se renda, se renda, se renda, se quebrante. Só tua Diga pra Ele, presença que com toda a verdade do seu coração. eu te levarei por onde Que onde você esteja, o Espírito de Deus esteja em sua vida, meu amado. Viva esse momento. adianta eu jogar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor. Oh, Jesus. O que adianta eu juntar os meus tesouros? Pense em cada palavra que você está dizendo. Esquecer. Você está dizendo para o Senhor essas palavras. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Eu serei. Nada eu serei. Que o Senhor seja tudo na vida dessa igreja. Só tua presença é o que me basta. Que seja assim, meu Eu amado. te levarei. Presença do Senhor baixe na sua vida. Ela seja suficiente na tua vida. Não tenho nada. Oh, Espírito de Deus. Eu serei sem ti, Senhor Senhor. Jesus. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Aleluia, Senhor Deus. Querido, olha o que nós estamos dizendo. Que onde nós vamos, Senhor está conosco. Está presente na nossa vida. Por onde você tem estado, por onde você tem andado. Senhor tem estado contigo. Ele está presente nesses lugares. Tua presença Você vai pé, é o igreja. que me basta. Nas nossas mãos em adoração ao Senhor. Quem sou eu sem teu amor? Se quebrante totalmente diante da presença do Tua Senhor. presença Aleluia, Jesus. é o que me basta. Diga para Ele que você quer a presença dEle. Quem sou eu sem E teu as outras coisas serão acrescentadas, mas a Tua primeira presença oh, Jesus. é o que me basta. Querido Espírito Santo. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Declara isso, igreja.
Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada esperei sem ti, Senhor. Só tua presença aqui me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Está com a presença de Deus, igreja, onde você está. Você tem uma palavra, você está cheia do Senhor. Você fala dele, você testifica dele. A presença dele é tão real, tão viva nesse lugar. Quem sou eu sem Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus seja louvado, Deus seja bendito, Deus seja glorificado na sua vida, nas nossas vidas, nessa igreja que o Senhor levantou. Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito de Deus. Aleluia, tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor com reverência. Amém? Lembrando que no último sábado, de agosto, teremos nossa vigília. Teremos trazendo a palavra a Jane. Foi mesmo? A vigília, teremos a Jane e a Regina trazendo a palavra de Deus. Queridos, a gente convida todos, toda a igreja, mas só virão os convocados pelo Senhor. Nossa arma agora de guerra vai ser essa. Os convocados estarão aqui, para a glória de Deus, amém? Parece que as crianças vão louvar o Senhor. Vamos aguardar um pouquinho. Continue orando pelo irmão Nelson, o Gondim está precisando das nossas orações. Olha a carinha, tímidos. Cordeirinho de Deus, ovelhinha. Não podemos deixar. Bom dia, Pai do Senhor. Não podemos deixar passar em branco, com essas crianças que eles gostam. A gente vai fazer uma pequena apresentação em homenagem aos pais, a todos os pais, Então eu vou ler aqui: Dia dos Pais. Feliz dia daquele a quem Deus capacitou a cuidar, a proteger, a educar, a criar um filho e a depositar nele todo o seu amor e toda a sua experiência de vida. Amém? Então, a gente vai começar aqui, certo? Melhor pai do mundo. Pai, o Senhor é demais. Pai, eu te amo. Cópia reduzida e autenticada do papai. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Pronto, essa foi a Agora vai lá no papai dar um abraço, Vamos orar pelos pais, Quantos pais nós temos aqui?
Vamos orar pelos pais. Querido Deus, Pai, obrigada, Jesus, por essa reunião, por esse momento. Também nesse momento elevamos a nossa voz ao trono da Tua graça, intercedendo por cada pai, por essa dádiva, Senhor, que eles têm, pelos filhos, filhas, que eles construíram essa família, Senhor, continua abençoando, que eles permaneçam firmes, fortes, na presença desse Pai tão lindo, maravilhoso que é o Senhor. Nós te damos graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória aos pais, Deus. Estenda suas mãos. Um minuto, Jaira. Graças a Deus, irmãs. Amém. Testemunhar o livramento que Deus deu para o meu filho, Ludo. Um deles sofreu um acidente no colégio, brincando com o coleguinha dele, e olhando todo o tempo atrás, se o colega ia em direção a ele, né, pegar ele. Aí tinha a coluna em frente, ele não viu, quando viu, foi um baque muito grande. E o que a professora falou, que a sorte é que a coluna não era de quina, era boleada. Porque senão o baque tinha sido muito grande. Então, quando ele bateu, quebrou o reboco da parede. Pegou 4 pontos, foi um buraco fundo, irmãos, não quiseram preocupar, porque elas tamparam logo, né, tudo, e ficou todo sanguentado, ligado, desesperado, tudo. Vinha logo, ele estava muito nervoso, não por ele, porque a calma dele era muito grande em relação, porque eles que tem muita criança que sofre, né, uma queda, um choro e tudo, ele não era, a preocupação era em fazer ele ficar nervosa. Então vinha logo, mas aí fui lá e tudo. E a professora disse que é sorte, mas não é sorte, mas é Deus. Porque na hora lá que a médica foi fazer a cirurgia, a sutura, ela pôde ver o crâniozinho dele, né? E tinha um ligamentozinho. E ela disse também que não rompeu esse ligamento, porque senão ele poderia ter realmente acontecido alguma coisa no crânio dele. Mas graças a Deus eu já fiz um toque aqui, e está tudo normal, não atingiu o crânio. E graças a Deus, né, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor por esse livramento na vida do Ian. Estende tuas mãos para a tua casa. Como eu disse, ore pelo irmão Nelson, continue orando para a gente ver ele aqui na igreja, forte no Senhor, onde também está precisando. Querido Deus, obrigada, Jesus. Leva-nos de volta à nossa casa, como o Senhor preparou a vida, leva na tua segurança e proteção. Dá-nos um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.